Que frase é esta, gente? Se estás com medo, vai com medo. Tu já ouviste esta frase? Certamente. Mas eu o deixei de ir quando eu percebi que medo é que me estava a acompanhar. E foi este conhecimento que mudou tudo. Saber a diferença entre medo psicológico e medo instintivo. Porque um quer que eu sobreviva e o outro quer matar tudo aquilo que eu posso viver. Tu sabes com que medo é que tu tens vivido? Se ainda não me conheces, o meu nome é Tânia Souza e neste canal eu falo de tudo aquilo que te pode ajudar a experienciar a vida ao máximo. Para começar, o medo é uma herança. Tu herdaste isso, como se fosse uma herança do teu pai e da tua mãe, porque eles são dois. O medo psicológico, ele é herdado das nossas crenças, pelo ambiente em que nós vivemos, pelas circunstâncias, pelo que nos dizem, e ele é condicionado pelas nossas experiências de vida, por tudo aquilo que nós observamos, e isso foi trazendo conceitos à nossa mente. Já o medo instintivo é a nossa parte animal, foi a herança genética do nosso corpo para a sua sobrevivência. Por isso é que quando nós nos deparamos com algum perigo ou algum susto, a gente tem aquela reação. Aliás, isto acontece-me sempre com a torradeira. E eu sei na minha cabeça, na minha mente, que eu assusto-me com isso, mas eu não tenho qualquer controlo no meu corpo. Eu tenho essa reação de saltar. E tu se calhar até te assustas com alguma facilidade, com alguma coisa, e que agora te vais lembrar de que realmente tu não consegues ter esse controlo. É instintivo, lá está. Então esta é a dualidade daquilo que nós herdamos como se fosse de um pai e de uma mãe. Com isto que eu te vou explicar agora, talvez entendas com que medo é que tu tens vivido. O medo instintivo é circunstancial, é temporal, ou seja, lá está o exemplo da torradeira, tu só tens naquele momento. Fora desse momento, tu nem te recordas que tens esse medo. Como o medo de ratos. Tu só tens medo quando vês um rato ou quando falas sobre o assunto. E também é substancial, é intrínseco, está gravado, vem de nós, é muito profundo e não é controlável pela mente. Então ele protege-nos para que nós possamos ter uma vida mais longínqua neste corpo. É uma dádiva dos céus. Muito se fala também do cérebro reptiliano, que faz parte da teoria do cérebro trino, que eu vou colocar aqui uma imagem para que possam entender. Já o medo psicológico, ele é extrínseco, é do exterior, lá está, do meio ambiente. Um não pode ser mudado, o outro pode sim ser mudado. E até agora temos essas duas diferenças muito acentuadas. Um medo vem do corpo e o outro medo vem da mente, do pensamento. O que vem do corpo não pode ser mudado porque é intrínseco e o que vem da mente pode sim ser mudado porque é extrínseco. E agora sim podemos trabalhar nesse medo psicológico. Então, para que tu possas entender melhor, o medo psicológico é um conceito, é conceitual, uma teoria, uma ideia, uma crença que tu formas na tua cabeça, consoante aquilo que tu vais vivendo, como se fosse um cinto de segurança. Tudo aquilo que tu foste formando sobre ti, acreditas que tu és aquilo e esses medos é como se fossem esse cinto de segurança que te protegem. E protegem-te de quê? De saíres da tua zona de conforto, de ires contra as tuas crenças, questionares isso tudo que tu acreditas que é uma verdade sobre ti. Por exemplo, quando nós temos o medo da crítica, podemos até trazer a ideia que quando vamos a um café, a gente tem aquela vozinha, não é, da cabeça que fala: por favor, sim, obrigado. Mas porquê que nós falamos assim? Porque, de certa forma, nós temos medo do que a pessoa vai achar de nós, se nós colocarmos uma voz mais fechada, uma cara mais frisada. Então nós tendemos a adaptar a nossa comunicação para o meio exterior com um medo inconsciente, se calhar, talvez, do julgamento das pessoas. E isso é o que nós fomos aprendendo, por o que nós vamos vivendo no dia a dia. E nós temos tendência de ir vivendo assim, na nossa zona de conforto. Nós não somos capazes de sair, porque o que nós conhecemos, tudo aquilo que nós conhecemos é como se fosse velho, porque a gente já conhece. E quando nós queremos sair para fora, é quando nós sentimos esse medo. Medo do que as pessoas vão dizer, por exemplo, começar a gravar vídeos no YouTube. Medo do julgamento das pessoas, o que é que elas vão achar, os comentários, medo da crítica, por me expor. Então é algo diferente. Então é aí que aparece esse medo psicológico que não te deixa sair para fora dessas barreiras, para fora dessa zona e criar outras zonas. Sair então dessa zona de conhecimento velho para um conhecimento novo, que vai fazer com que cresça a tua área. É como se fosse um mato.
E nós, para criar uma casa aqui no meio deste mato, nós temos que tirar as ervas fora, as silvas, alinhar, não é, o terreno, construir a casa. Então fica a zona de conforto. Mas se nós quisermos expandir, claro que nós vamos ter que continuar esse nosso trabalho. Tentar novamente repor a terra, tirar as silvas, e dá trabalho e dá medo, porque nós não sabemos o que está para lá daqui, da zona que nós construímos. E isso então é um medo psicológico. Mas também temos que perceber que nesta analogia que eu estou a falar também entra o medo instintivo, que é aquele medo que nos vai proteger, que vai fazer com que a nossa espécie avance. E isto porque é tal analogia no meio do mato, não é? Mas aqui em casa, o que é que te impede de gravar um vídeo? O que é que te impede de criar um novo negócio? O que é que está aí que realmente te causa medo? É alguma torradeira? Não é? Então é pensarmos e refletirmos com que medo é que nós estamos a ir. E como eu estava a dizer, isto vai muito de encontro à identidade. E o que é que isto é? Lá está, eu acredito então que sou uma pessoa gentil, e a pessoa, se eu falo de uma forma diferente no café, ela vai pensar que eu sou uma pessoa arrogante. E isso vai contra aquilo que eu acredito ser, porque eu acredito ser uma boa pessoa, uma pessoa simpática. E se eu mudar a minha postura, eu posso então criar na outra pessoa um pensamento de que eu sou uma pessoa pouco sociável, que tenha mania, etc, etc. Então isso é o medo da crítica, e a gente bloqueia muita coisa por esse medo. Isto é só um exemplo. Eu não estou a dizer que nós temos que deixar de ser assim, no café, de falar gentilmente para as pessoas, não. É nós entendermos em que momentos é que esse medo entra na nossa vida, na nossa rotina, e que realmente nos bloqueia de coisas que fazem realmente sentido para nós e que é importante. Não se trata só de ir ali e tomar um café e ter medo do que a pessoa pode dizer a nosso respeito, de sermos uma pessoa antipática. Pode sim ser o medo de lançarmos algo que nós queremos para o mundo e que realmente vamos conquistar grandes coisas, mas essa coisinha, essa torradeira, está ali e não te deixa avançar. Por isso é que é importante identificar que cinto de segurança te está a manter presa àquilo que tu acreditas que és. Que és uma pessoa insegura, então tudo o que te permite ser uma pessoa segura tu não fazes. Por este motivo é que tu deves questionar sempre os teus medos, perceber se é psicológico, se é instintivo e se realmente te está a travar de alguma coisa importante. E é aí que tu vais começar a desconstruir esses teus medos e essas tuas ideias, essas tuas ilusões que criaste na tua cabeça. Isto só porque um deles ajuda-nos a sobreviver e o outro mata a nossa vivência. E eu agora quero-te dar aqui um exemplo e vou desconstruir este mesmo exemplo para que tu possas levar isto para a tua vida. O síndrome do FOMO, que é Fear of Missing Out, é o medo de estar a perder alguma coisa. Quando alguém está constantemente nas redes sociais a querer ver a vida dos outros, aquelas pessoas que ele acompanha, o que estão a fazer. Então vive constantemente em cima do acontecimento. Isso é um medo, o FOMO. O que é que nós podemos fazer aqui? O cinto de segurança que te protege, não é? Ele está-te a proteger do quê? Como é que tu vais desconstruir isto? Isto limita a que sejamos nós a viver essa vida que nós observamos do outro. Mas eu quero trazer um exemplo mais prático, como por exemplo o medo de se expor em público ou de falar em público. Se tens medo, vai com medo mesmo. Gente, ir com medo e ir sem medo é bem diferente. Imagina que nós estamos então com esse cinto de segurança e a gente está a ir para uma palestra. Nós, na verdade, nós não estamos a viver. Nós continuamos paralisados, presos. Por mais que nós estejamos a ir a um sítio extraordinário e que possamos fazer coisas e experiências, atividades diferentes, nós estamos ali no sítio, mas estamos com esse cinto que não nos deixa, que nos prende. Então, o ir com medo é diferente de ir sem medo. Portanto, questiona sempre esse teu medo. Porquê é que tens medo de falar em público, de te expor? Já alguma vez te sentiste humilhada? Já alguma vez passaste vergonha? Tens medo que as pessoas possam dizer algo que não corresponde com aquilo que tu achas que és? Aliás, qual é a diferença das pessoas dizerem algo que não corresponde à verdade? Isto acontece porque nós temos medo que as pessoas nos confrontem com as nossas crenças, com aquilo que nós acreditamos ser. Mas desde quando é que essas pessoas têm mais relevância do que nós? Tu podes sim ir falar em público, gaguejar, cair, sei lá. Mas o que é que isso tem a ver? O que é que tem? As pessoas podem falar, mas elas esquecem. Questiona, desconstrói isso. Qual é o mal? Toda a gente aprende a fazer. Um pianista só aprende a tocar piano se fizer alguns erros, se cometer alguns erros. Nunca ouvi ninguém dizer que aprendeu a tocar viola sem nunca ter errado uma única corda. Entendem? Então, ir
sem medo, é diferente de ir com medo. Nós vivemos e experienciamos muito mais essa oportunidade de crescimento. Então, como tu não queres que ninguém perturbe as tuas crenças e as tuas convicções, como não queres sair da tua zona de conforto, como não queres ser alvo de críticas, tu não fazes. Não vais falar em público, se te convidam, não vais, inventas desculpas, tudo que proteja a tua identidade. Agora que conheces essas duas diferenças, tenta perceber que a mente vai sempre existir, coexistir naquilo que conhece. Ela só existe naquilo que conhece. É impossível ela ajudar-te a atravessar além disso, para o desconhecido. Já a fé, ela só existe naquilo que não se conhece. É a certeza do invisível, daquilo que não se vê. Por isso, trabalha mais a tua fé e deixa a tua parte mais mente, mais pensamento de lado, porque isso não te ajuda a vivenciar a vida. Por mais que tu vás, como eu estava a dizer, não vives. É diferente e isso condiciona a tua vivência e a tua experiência neste planeta. Espero genuinamente que este vídeo te tenha ajudado a perceber quais as diferenças. Compartilha com os teus amigos, deixa o teu like, subscreve-te se ainda não te inscreveste e a gente vê-se no próximo vídeo.